Hoje, então, nós vamos nos aprofundar sobre a Vênus em Áries, o que que a gente pode esperar desse trânsito. Então, primeiro a gente vai começar falando da Vênus. A Vênus é Afrodite na mitologia, é a nossa deusa do amor, da beleza, das artes. Ela gera fertilidade, crescimento, é o planeta de maior luminosidade no céu, representa a beleza, a graça, a suavidade, a delicadeza. Rege o princípio do amor, da paixão, sensualidade, sexualidade, os namoros, casamentos. Também fala de jogos, divertimentos e prazeres de toda a espécie. Até lembrando que a Vênus ela fica jubilada na casa 5, né? O lugar que ela fica mais alegre, que a gente também pode chamar essa casa da casa dos artistas, né? Porque vai falar sobre arte, jogos, diversão, prazer, lazer, né? Os nossos hobbies. Enfim, é onde ela fica mais alegre. No aspecto negativo, ela pode falar sobre distração, vaidade, futilidade, preguiça, né? Pode ser, pode representar dependendo do mapa, dependendo do contexto, do momento, né? Então, algumas das significações eu tirei do livro Tratado das Esferas. A gente também pode pensar, eu também trouxe aqui um texto do Skyscript que ele vai falar dessa relação da palavra da deusa Afrodite com a palavra afrodisíaco, né? Que é aquilo que induz ao desejo. E também tem essa relação, né? Pensando na Vênus, da palavra venéreo, que significa literalmente de luxúria. Outra coisa interessante de pensar é que a Vênus nunca está distante mais do que 46 graus do Sol, então ela sempre ou está no mesmo signo que o Sol, né? Pensando nos mapas natais, ou em até dois signos antes ou depois, tá? Então, normalmente, a pessoa é ariana, então ela pode ter Vênus em Touros e a Vênus em Gêmeos, ou também a Vênus em Peixes ou Aquário, né? Enfim. Alguns dos temas também, outros temas que a gente pode pensar, né? Já falei amor, desejo, sexualidade, beleza, arte, música, sensualidade, prazeres terrenos, beleza, pensando em objetos, maquiagem, perfume, joias, enfeites, né? Vai falar sobre diversão e prazer. Então, aqui a gente vai se aprofundar no signo de Áries, né? Então, Áries é um signo de fogo, de ação, de iniciativa, é do temperamento colérico, né, que é quente e seco, é da modalidade cardinal, que são os signos que iniciam, rege a cabeça, o rosto, as orelhas, é regido pelo Marte, né, que é o deus da guerra, por domicílio, e também é regido pelo Sol por exaltação, que é o nosso astro-rei. Então, a gente pensa também nessas qualidades de liderança, né, que o Sol traz quando o Sol está em Áries. De inspiração também, né? Sol em Áries são grandes heróis. Isso, óbvio, sempre vai depender do mapa, né? Do mapa todo. Algumas palavras-chave para a gente refletir sobre o signo de Áries: iniciativa, impulso, ação, energia, agressividade, pioneirismo, independência, coragem, luta, conquista, urgência, atividade, atitude, força, independência, agilidade, rapidez. Então, também pode ser um momento da gente cuidar, né, com essa impaciência, com essa irritabilidade, já que Áries é o primeiro signo, né, ele tem muita rapidez. Aqui eu trouxe dois trechos sobre o mito, então eu acho muito legal a gente entender mais sobre o mito, porque daí a gente pega mais simbolismos, pega mais representações da nossa vida, né? Então, Áries, é importante dizer que Áries é o carneiro, né? E na mitologia, o carneiro, ele carregou o fricho. Eu vou ler aqui, né, esse trecho do texto do Constellation of Words. Os gregos associavam Ares ao carneiro que carregou o fricho e sua irmã Helle em suas costas para Cólquida para escapar dos desígnios malignos de sua madrasta Ino, que estava prestes a matá-los. Ao cruzar o estreito que divide a Europa da Ásia, Helle ficou tonta e perdeu o controle, caindo do carneiro no mar quando desobedeceu um aviso para não olhar para baixo. O lugar depois se tornou o Hellesponto, que hoje separa a Grécia e a Turquia. Continuando seu voo, o carneiro levou o menino para Cólquida, no extremo leste do Eustino ou Mar Negro. Ao chegar ao fim da sua jornada, Freixo sacrificou o carneiro e pendurou seu velo no bosque de Ares, onde foi transformado em ouro e se tornou objeto da busca dos argonautas. É, Também tem essa sugestão que uma possível consequência da queda de Hélia do carneiro pode ser a representação simbólica do elemento masculino na psique ariana, né? Então, os irmãos estavam
foram salvos por esse carneiro e ela acaba caindo, né? E depois esse carneiro, ele é sacrificado no bosque de Ares, né, que é Marte, e, e depois é esse objeto, né, da busca dos argonautas. Mais um trechinho aqui que vai falar quase a mesma coisa, né? Mas vamos lá. O mito de Ares conta como o herói Frixo estava fugindo da sua madrasta nas costas de um carneiro com sua irmã Ellie. Durante a jornada, Ellie caiu no mar, mas Frixo escapou. E depois sacrificou o carneiro em homenagem a Júpiter. Então tem essa divergência. Em alguns mitos fala que é Ares, outros falam que é Júpiter, né, Zeus. Ah, mas aqui ele pendurou seu velo no bosque de Ares, onde se transformou em ouro, mais tarde para ser perseguido por Jasão. O velo de ouro tinha o poder de restaurar a vida aos mortos, uma alusão à criatividade que é restaurada à Terra após o retorno do Sol ao equinócio vernal no hemisfério norte, agora fixado para denotar o primeiro ponto de Áries, mas na época do desenvolvimento da astrologia, caindo dentro dessa constelação. Então, lembrando, né, que os signos eles foram baseados na constelação, mas atualmente não tem essa correspondência em graus, até pensando que nenhuma constelação tem essa faixa exata de 30 graus, né? Tem constelações que são muito pequenas, outras bem maiores. E o que mais você vai falar sobre o carneiro? Eu sempre gosto de pensar também nesse simbolismo do carneiro, que ele doa essa lã para esquentar, né? Pensar que Áries é um signo quente. E muitas vezes o carneiro ele fala muito desse sacrifício também, né? Então, alguns simbolismos que a gente pode pensar, e Jasão, que ele chama toda a galera para essa jornada, essa missão, essa aventura, né? Então, tem vários heróis que vão junto nessa missão aí atrás desse Velocino de ouro. Então, algumas coisas que a gente pode focar nesse trânsito da Vênus em Áries? Lembrando que Vênus rege o signo de Libra e de Touro e de Peixes por exaltação. Então, na astrologia tradicional, Vênus em Áries, ela está exilada, ela está em detrimento. Por quê? Porque pensa que Áries grita independência. E daí, dentro do relacionamento, ele tem essa divergência, né? Bate de frente. Então, às vezes é difícil, porque tem mais essa valorização do seu eu, né? Então, às vezes, pessoas que têm Vênus em Áries sempre depende do mapa todo, tá, gente? Nunca é uma coisa só, porque depende de Marte, depende da casa, depende dos aspectos, cada um é um. Mas pode ter essa dificuldade. Eu até falei hoje na live, pensa que você está indo para um encontro romântico, mas aí você está vestida de roupa de guerra, sabe? Roupa para ir guerrear, para ir para luta. Então, é isso basicamente o cenário da Vênus em Áries. Não quer dizer que ela não ama, não quer dizer que ela não deseja, mas tem um certo desconforto ali. Porque é como se a deusa do amor, pensa a deusa Vênus lá no templo dela, onde tem todas as coisas gostosas, harmoniosas, fáceis, ela é levada para uma zona de combate, para uma zona de guerra, né? Ela tem esse lado, sim, também, mas ela não está em casa, né? Então tem um desconforto de não estar em casa, de não estar com as melhores roupas, fazendo o que mais gosta, tá? E até pensando, né, se a gente for contextualizar como essas questões, né, são vistas na sociedade, né, do feminino, de se impor, de se colocar. Então fica desconfortável, né? Depois eu vou citar todas as mulheres que mais famosas, assim, né? Que tem Vênus em Ares, que eu uso, agora eu esqueci o nome do site, mas assim, eu pego muito das informações que tem ali, porque principalmente no Brasil é difícil achar mapas. Ah, mapas de pessoas famosas brasileiras, né? Daí tem um site gringo que tem bastante, assim, eu sempre pego informações de lá. Mas é pensar o quanto é difícil, né, para as mulheres que têm Vênus em Ares, porque na nossa sociedade, mulheres normalmente não são bem vistas quando se posicionam, quando demonstram os seus desejos, a sua vontade, né? Então tem esse desconforto que eu vejo nesse sentido, tá? Depois eu vou falar alguns nomes. Então, mas o que que a gente pode fazer nesse momento? Focar na autonomia, na independência, no que traz autoestima, em fazer as coisas por você, né? Ares é regido por Marte pelo Sol, então o foco é você, os seus desejos, né? Então, a gente sai de um trânsito da Vênus em Peixes, que muitas vezes está muito receptiva,
né? Então a gente precisa posicionar o nosso eu, o que eu quero, o que eu desejo, né? O quanto é importante esse trânsito. Eu acho que a gente passa, a Vênus passa pelos 12 signos, né? Mas o quanto é importante a gente refletir sobre cada um deles, né? Então, eu também coloquei aqui ser direta e sincera sobre o que se quer, sustentar os seus desejos. Então, esse trânsito, ele tende a trazer essa assertividade, né? Iniciar algum hobby, alguma prática artística, algum exercício físico, pensando que Áries é um signo de fogo, então volta muito para essa ação. E também Áries é o primeiro, então começar algo diferente, né? Iniciar, ser o primeiro, né? Ser a primeira vez que eu faço algo artístico. Então, desde fazer alguma dança diferente, alguma luta, correr, fazer musculação, sabe? Eu acho que é muito você perceber, o que que eu sempre quis fazer e não tinha coragem, né? Valorizar também a sua ação, a sua iniciativa, a sua coragem, né? Práticas que te tragam essa energia, essa motivação, né? Esse fogo interno. Se relacionar com o elemento fogo, né? Até pensando assim, quanto muitas vezes a gente é levada a não mexer com fogo, não brincar com fogo, né? Tipo, simbolicamente. E do quanto a gente precisa se apropriar do nosso próprio fogo, que seria essa apropriação do nosso próprio desejo. Porque muitas vezes a gente não tem essa autonomia sobre o nosso desejo. Às vezes a gente tem até uma certa independência, mas autonomia para realmente escolher. Então, o quanto é importante pensar sobre isso, né? E para quem está num relacionamento, pode ser um momento legal para tentar coisas pela primeira vez, tentar coisas novas, né? Seguir essa faísca, esse impulso. E para quem não está se relacionando, se arriscar, né? A Vênus em Áries, ela é muito artilheira, jogadora, ela vai, conquista, faz, se joga, né? Então tem essa ação nos flertes, tem essa coragem para arriscar. Também a gente pode pensar nessa questão estética, né? Então, traz essa mesma inovação, ousadia para os temas artísticos, né? Moda, enfim, de beleza, né? Pode ser um momento ali, ai, sempre quis fazer sempre quis vestir tal tipo de roupa, né? Então, pode ser legal se arriscar também. Também pode ser interessante a gente refletir se às vezes, porque Ares tem esse muito impulso, ai, coisas novas, fazer algo pela primeira vez, algo novo, né? Se às vezes também não tem algum medo ali com essa questão de estabilidade, de rotina, né? De enfrentar muitas vezes o tédio, enfim. E também essa questão de estar sempre conquistando, né? Tá sempre, você não quer, então tchau, né? Você às vezes não pode esconder também um medo de rejeição, um medo de fugir dessa vulnerabilidade, desse aprofundamento emocional, sabe? Algumas ideias aí que a gente pode refletir. Eu também coloquei aqui as Vênus que fazem aspecto com essa Vênus em Áries. Então, se você tem Vênus em Touro, Virgem, Escorpião, Peixes, não faz aspecto, tá? Se você tem Vênus em Aquário, em Gêmeos, ela faz um aspecto de sextil, que flui, ajuda a fluir. Leão e Sagitário faz um aspecto de trígono, que também é harmonioso como sextil, mas é mais forte, né? Porque Leão e Sagitário são signos de fogo, assim como Áries. Se você tem Vênus em Câncer e Capricórnio, é um aspecto de quadratura, então é um aspecto mais de tensão, né? Às vezes é mais difícil, mais desafiador, e a mesma coisa se você tem Vênus em Libra. Também é um aspecto de oposição que pode ser mais desafiador, tá? Porque Câncer, Capricórnio e Libra são signos cardinais, assim como Áries, mas eles estão em outro elemento, né? Áries é fogo, Câncer é água, Capricórnio é terra, Libra é ar. Então tá cada um ali defendendo o seu próprio elemento, né? Coloquei aqui algumas mulheres que têm Vênus em Áries. Então, Anitta, Ludmilla, Rihanna, Lady Gaga, Shakira, Mariah Carey, Kate Blanchett, agora vamos testar o inglês, né? Sarah Jessica Parker, Millie Bobby Brown, Helena Bonham Carter, Lily Allen, Miriam Makeba, Queen Latifah, Rosa Parks, Lupita Nyong'o, Vivienne Westwood, Martha Graham, ai, gente, não sei se assim fala, mas enfim, Ana Maria Braga. E eu também coloquei aqui, então, a Vênus, por onde ela passa, ela tem essa vontade de trazer harmonia, trazer equilíbrio, trazer beleza, embelezar, até facilitar, né, que as coisas mais leves. É, Pensando então nos temas que ela pode ativar para cada um dos ascendentes. Ascendente em Áries, corpo, motivações, vitalidade. Então, trazer o que você gosta, né, para o seu corpo, para te motivar também, se motivar a partir disso. Aí depende também aonde você tem a sua Vênus, né?
mas é trazer as coisas que você gosta para sua vitalidade, né? Às vezes coisas mais gostosas, por exemplo. Se você tem ascendente em touro, Vênus na casa 12 da saúde mental, do inconsciente, então às vezes pode ser um momento de reflexão sobre esses temas de amor, relações, desejos, tá meio sob análise ali. Se você tem ascendente em Gêmeos, então a Vênus vai atravessar a sua casa 11 dos amigos, grupos, coletivos, apoios, esperança de vida, então um bom momento para estarem com amigos, para desenvolver algum projeto, para receber apoios, receber pequenos presentes às vezes. Ascendente em Câncer, a Vênus está transitando na casa da carreira, fama, visibilidade pública. Então, também pode ser um bom momento ali de ser bem vista, de trazer mais harmonia para essa área do trabalho. Se você tem ascendente em Leão, casa 9, espiritualidade, estrangeiro, estudos acadêmicos, propósito. Então, às vezes, também buscar uma harmonia dentro desses temas, né? Buscar se relacionar com esses temas, buscar esse bem-estar que vem através desses temas, esse equilíbrio. Ascendente em Virgem, finalizações, recursos que vêm dos outros, investimentos. Então, às vezes, lidar com essas questões ali de dinheiro do outro pode ser benéfico. Então, às vezes, tem uma parceria, né? Tem um contrato, às vezes vem dinheiro a partir dali. Também pensando em finalizações, em encerramentos, às vezes, de coisas que a gente gosta, né? De temas venusianos, coisas que a gente gostava e já não faz mais sentido. Também pode ser um bom momento para cuidar da ansiedade, né? Como fala sobre fins, também é importante lidar com esses ciclos de encerrar. Se você tem ascendente em Libra, então a Vênus está na casa 7 dos relacionamentos, parcerias, associações. Então, um bom momento para estar com o outro, se relacionar com o outro. Bom momentos para clientes, para receber também presente dos outros, para presentear os outros. Se você tem ascendente em Escorpião, vai para sua casa 6 da saúde, cura, hábitos, rituais. Então, um bom momento para se cuidar, para se amar através desses hábitos. Se você tem ascendente em Sagitário, a Vênus em Ares está na casa 5, que é onde ela fica jubilada. Então, casa das artes, filhos, diversão, criatividade, jogos. Então, tudo que diverte, todo tipo de prazer e diversão tá benéfico. Se você tem ascendente Capricórnio, vai representar a casa, ativa a sua casa 4, que representa a sua família, seu lar, a sua casa, ancestralidade, as suas bases, raízes psicológicas. Então, às vezes, um momento ali de fazer as pazes com alguém na família, fazer as pazes até com você mesma, né? Uma casa que vai falar sobre a sua vida íntima e privada, trazer as coisas que você gosta para dentro de casa. Perdão. Às vezes, até pensando em objetos, enfeites, né? A Vênus também vai falar sobre isso. Como eu falei anteriormente ali, de que ela também fala, por exemplo, sobre maquiagem, né, perfume, coisas agradáveis assim. Coisas que envolvem todos os sentidos, né? Então, todas essas áreas buscar isso, esse prazer. Você tem ascendente em Aquário, você tem Áries na casa 3, a casa dos deslocamentos, mídias sociais, pequenos cursos, pequenas viagens, então ter prazer a partir desses temas. Se você tem ascendente em Peixes, vai reger a sua casa das finanças, dos seus bens móveis, nutrição, alimentação. Então, buscar harmonia dentro desses temas, valorizar esses temas. E se você tem algum planeta em Áries, né? Então, a Vênus, se você tem o Sol em Áries, traz essas questões de afirmação, autoridade, energia, poder, vitalidade, né? Eu penso que quando a Vênus faz essa conjunção, ela busca essa harmonia desses temas, ela busca esse equilíbrio, busca essa valorização, tá? Se você tem a Lua em Áries, as emoções, hábitos, instintos. Vênus em Áries, então é o seu retorno venusiano, né? É importante olhar a casa que ativa, mas ativa ainda mais essa expressão afetiva, os seus gostos, a expressão do seu prazer. Se você tem Marte em Áries, questões de luta, agressividade, conquista. Mercúrio em Áries, comunicação, pensamento. Júpiter em Áries, fé, verdade, espiritualidade. Se você tem Saturno em Áries, questões de responsabilidade, de limites, ainda mais nas relações, né? Já que é Vênus. Urano, Netuno e Plutão, eles são invisíveis, então traz mais essas questões inconscientes. Urano, nosso mental, inconsciente, Netuno, nosso emocional, inconsciente, Plutão, essas questões mais ocultas, do nosso lado mais sombra. Então é isso, gente. Aproveitem esse trânsito da Vênus em Áries para refletir sobre todos esses temas, lembrando que a Vênus em Áries, ela sempre vai depender
do posicionamento de Marte e também do Sol, né? Então, o Marte e o Sol, Marte rege por domicílio, o Sol rege por exaltação. Então, ela sempre vai responder, né? Seja no mapa do céu do momento, seja no seu próprio mapa, ela responde a esses astros, ela é regida por esses astros.